Em 2022 eu cometi um erro gigantesco e eu cheguei a perder 100% do meu capital investido naquele investimento. Mas mesmo assim, consegui terminar o ano com a rentabilidade de 25,37% na média aí de todas as carteiras. Se essa é a primeira vez que estamos nos encontrando, muito prazer. Eu me chamo Yuri Leite e sou analista de investimentos aqui da InvestSpace. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco mais sobre os meus erros e acertos em 2022, também como isso impactou a minha carteira de investimento e quais são as minhas expectativas para os investimentos em 2023. No final, também irei comentar a minha opinião se vale a pena ou não ter um gestor de investimento aí lhe ajudando com os seus investimentos. E para começar o nosso vídeo, eu quero destacar aqui os dois grandes erros que eu tive em 2022. O primeiro foi ter colocado as minhas criptomoedas na corretora FTX. Quem não conhece, a FTX era uma terceira maior corretora de criptomoeda, era muito aceita pelo mercado, era muito próxima do SEC, que é o órgão lá dos Estados Unidos responsável de estar fiscalizando tudo isso. E eu estava usando a corretora e eu gostava muito da corretora, só que era um esquema pirâmide e acabou que eu perdi todo o dinheiro que estava lá dentro, que era $500. E isso impactou, de certa forma, bastante na minha carteira de investimento, porque, querendo ou não, a carteira ainda não é muito grande, $500 fez uma falta grande, mas, como a gente vai ver mais para frente, isso acabou que afetou a performance, mas ainda continuei com a performance relativamente boa. O segundo grande erro que eu tenho para destacar aqui para vocês foi justamente na carteira brasileira. O Ibovespa estava caindo bastante aí depois das eleições. E aí eu vi isso como uma oportunidade de entrar no mercado. Eu saquei todo o meu caixa de reserva e comecei a comprar ativos que estavam muito descontados, acreditando que iria inverter e voltar a subir. Porém, o Ibovespa continuou caindo, ativos continuaram caindo e eu não pude aproveitar dessa oportunidade porque eu tinha sacado todo o meu dinheiro para comprar esses ativos ali quando estava ainda caindo. Agora, saindo dos erros e entrando na questão dos acertos, tem dois grandes acertos que eu quero destacar aqui para vocês também. O primeiro foi o timing. Quem me acompanha lá no Instagram já há algum tempo sabe que eu não investia no Brasil. Porém, em outubro de 2021, eu vi uma excelente oportunidade de entrar no mercado brasileiro. O Ibovespa estava extremamente descontado e o euro estava extremamente valorizado. Eu vi uma desvalorização do euro frente ao real. E eu vi isso como uma oportunidade de entrar no mercado brasileiro. E aí eu comecei a converter moeda de euro para real e investir no Brasil. E isso foi muito bom, porque além de ter a rentabilidade do Ibovespa, que eu consegui aí desenvolver, como a gente vai ver mais para frente, também teve a valorização da moeda. Se você quer entender um pouco mais de como a moeda afeta a performance da carteira, eu vou deixar um vídeo aqui embaixo na descrição, onde eu já comentei sobre isso. Se você quiser entender, é só assistir esse vídeo. O segundo grande acerto que eu tenho para falar aqui para vocês é com relação às minhas análises. Quem não sabe ainda, eu faço dois tipos de análise. Uma que é top-down, onde eu analiso a macroeconomia e aí decido quais empresas eu vou investir. Se você quer entender mais sobre esse tipo de metodologia, vou deixar vídeo aqui embaixo também para vocês assistirem. E eu aplico essa metodologia, ela me trouxe uma rentabilidade muito boa na carteira internacional, então foi muito positivo para minha carteira. E eu faço um segundo tipo de análise, que é a bottom-up, que é basicamente quando você analisa as empresas e depois você decide quais empresas você vai investir. Que é o que eu utilizo na minha carteira brasileira e também teve uma performance muito boa, então eu acredito que as minhas análises foram muito boas. Se você quiser entender um pouco mais da minha análise bottom-up, vai estar aqui embaixo também na descrição para você assistir, caso você tenha interesse. Bem, esses foram os meus dois maiores erros e acertos de 2022, mas eu quero saber quais foram os seus. Deixe aqui embaixo nos comentários e se você se sentir confortável também em compartilhar, coloca como foi a performance da sua carteira. Seguindo adiante aqui com o vídeo, então, vamos falar um pouco mais de como foi a performance da carteira e como esses erros e acertos afetaram essa performance. E a performance geral da minha carteira, ela ficou ali na média de 25,37%, como eu já falei na introdução, mas a carteira brasileira, ela performou praticamente ali em torno de 32%, enquanto a carteira internacional, falando só das ações, ela performou ali próximo de 29%. Quando você coloca tudo junto e adiciona o fato de eu ter perdido 100% com as criptomoedas, você vai ver que a performance média da carteira ficou em torno de 25,37%. E isso é bom ou é ruim? Vamos comparar com os benchmarks. Se você comparar com o Ibovespa, que subiu aproximadamente aí 6% nesse tempo, a nossa carteira teve uma performance de praticamente 4 vezes mais. Se você comparar com o S&P 500, que teve uma performance de menos 21% aproximadamente, você vai ver que a nossa performance foi de praticamente 46%, que é uma performance muito elevada. E se você comparar com o Euronext 50, que é lá da Europa, você vai ver que a performance lá ficou em torno de uma queda de 14%. Então a nossa carteira teve uma performance aí de praticamente 37% acima do Euronext. Então, com relação aos benchmarks, a gente teve uma performance muito positiva, mesmo considerando a nossa perda lá de 100% nas criptomoedas.
Seguindo então adiante aqui com o vídeo, eu queria falar um pouco das lições que eu aprendi com todos esses erros e acertos que eu cometi. Com relação às lições que eu quero compartilhar aqui com você, tem duas lições que eu acho muito importante a gente tirar aqui. A primeira é sempre estar utilizando Cold Wallet e Hot Wallet para guardar suas criptomoedas, não deixar elas paradas em corretoras. As corretoras não são seguras, mesmo quando grandes investidores estão utilizando, contra outras pessoas que deveriam ter feito análises bem adequadas, outros governos, outros órgãos do governo deveriam ter feito análises bem adequadas e não fizeram. Isso não garante nenhum tipo de segurança para sua carteira. É imprescindível que você comece a utilizar Cold Wallet e Hot Wallet para guardar suas criptomoedas. E essa foi a primeira coisa que eu aprendi. E eu espero que vocês também façam isso e aprendam com os meus erros, que é para você não perder as suas criptomoedas também. A segunda coisa que eu queria destacar aqui é com relação à questão da paciência. Não é porque algum ativo está barato que ele não pode ficar mais barato. Então, é importante que você guarde um certo dinheiro também para aproveitar dessas oportunidades. Como eu estava guardando, mas acabei usando ele muito rápido, não tive paciência de aguardar o mercado, se organizar, se esperar o mercado chegar na mínima ali para poder começar, então, investir e comprar as oportunidades. Então é imprescindível também que você aprenda como ter paciência, de guardar um certo capital também para aproveitar dessas oportunidades. Agora eu também queria deixar uma mensagem aqui de como tudo isso também tem afetado a minha metodologia de investimento. A minha metodologia de investimento pela minha própria performance foi uma metodologia boa. Eu vi que eu fiz umas análises muito boas e eu espero continuar trazendo essas análises boas aqui, tanto para minha carteira quanto para os meus clientes. Agora, eu devo admitir que eu tenho ficado um pouco preocupado com relação ao mercado externo, com relação a todas essas questões de aumento de taxa de juros, das dívidas de empresa, e é por isso que neste momento eu tenho preferido, em vez de escolhendo empresas específicas, de escolher ETFs. O ETF ele tem um conjunto de empresas ali dentro, e isso afeta tanto no lado negativo, do fato de a sua performance vai ser um pouco menor por ter um ETF. Agora, isso garante uma segurança muito boa para a sua carteira, porque como tem um conjunto de empresas ali dentro, se uma empresa vier falir ou quebrar ou ter uma performance muito ruim, isso não afeta o conjunto inteiro, afeta apenas um pequeno pedaço ali do ETF. Então, tem sido importante para mim que eu utilize de ETFs para poder estar fazendo alocações e garantindo uma segurança adicional à minha carteira nesse momento, nesse cenário que está tão nebuloso e difícil. E se você quiser aprender mais sobre a minha metodologia de investimento e sobre o cenário nebuloso que a gente está vendo aí mais para frente, eu peço para você se inscrever clicando no botão inscreva-se aqui abaixo. Agora eu queria falar um pouco mais sobre o que eu vejo acontecendo em 2023, as minhas expectativas para 2023. E as minhas expectativas para 2023 são: a primeira, que a estratégia buy and hold no cenário americano não está sendo muito inteligente. Eu não vejo um motivo, uma razão para você simplesmente comprar e segurar por longo prazo. Fazer trading tem sido uma forma de você garantir uma segurança adicional ali, de comprar ativos que são muito desvalorizados, esperar eles subirem de valor e vender. Tem sido o que tem trazido uma certa rentabilidade a mais para a minha carteira internacional por conta dessa alta volatilidade, de tudo que está acontecendo no mercado externo. Então eu não vejo isso mudando em 2023, eu acho que vai continuar. E eu ainda acredito que vai haver uma recessão lá nos Estados Unidos agora no quarto trimestre de 2023 ou no mais tardar no primeiro trimestre de 2024. E isso garante que em 2023 talvez a gente tenha uma ótima oportunidade de comprar a bolsa americana e segurar por longo prazo e fazer o buy and hold de fato, mas isso não vai ser no começo, vai ser mais pro final. Inclusive vai sair um vídeo aqui no canal falando bastante sobre isso, então se você quiser é só se inscrever aqui embaixo para poder acompanhar o nosso vídeo. A segunda coisa que a gente vê é o Brasil tendo uma valorização acima dos Estados Unidos, acima do mercado europeu, entre outros mercados emergentes também. A Bolsa Brasileira está ainda bastante descontada e eu acredito que o Lula, apesar de tudo isso que tem sido falado aí, de que o Lula não vai ter não vai trazer uma boa rentabilidade para a Bolsa, eu acho que ele vai ser austero nesse sentido. Eu acho que ele vai trazer sim um alto rendimento para o Ibovespa, até porque ele precisa que o Brasil se desenvolva bastante nesses próximos 4 anos para o Haddad ter uma possibilidade de ser eleito, como eu já mencionei em outros vídeos aqui. Então, por conta disso, eu acho que a Bolsa Brasileira vai sim ter uma performance muito melhor do que as internacionais. E é por isso que, inclusive, a minha carteira está 80% alocada no Brasil e 20% alocada lá fora, justamente porque o Brasil tende a ter uma performance muito melhor que as bolsas internacionais neste momento. Pode ser que isso mude ao decorrer do tempo, obviamente eu não sou nenhum tipo de vidente e a economia vai mudando aí à medida que as coisas forem acontecendo, mas neste momento é isso que eu espero para 2023.
Uma última coisa que eu espero para 2023 é que a guerra entre Rússia e Ucrânia não seja finalizada. Eu não vejo num cenário de paz ainda. Obviamente que também isso pode acontecer de mudar, mas neste momento eu acho que a guerra tende a permanecer ainda por mais tempo e a gente vai ver bastante volatilidade lá fora justamente por conta disso também. E aí fica então a pergunta, será que vale a pena contratar um gestor de investimento ou não vale a pena contratar um gestor de investimento? E como vocês puderam ver, eu tive uma performance muito boa, apesar da questão de ter perdido 100% do capital ali em criptomoedas com a FTX. Isso só foi possível porque eu tinha uma balança muito boa, um equilíbrio muito bom dentro dos meus investimentos. Eu escolhi ativos bons que trouxeram performance boas, eu fiz análises boas que me permitiam escolher os ativos bons. E tudo isso afetou muito bem a minha carteira, mesmo tendo perdido lá 100% dos investimentos com criptomoedas. E é possível e provável que muitas pessoas que não tivessem o conhecimento e o estudo que eu tenho e focado no trabalho que eu tenho, não teria conseguido ter essa rentabilidade justamente porque a pessoa está muito ocupada com outras coisas, o que é completamente normal. E é por isso que eu vejo como imprescindível você ter a ajuda de um gestor, de alguém, algum profissional que vai te ajudar a garantir essa segurança que é especialmente necessária nesse mercado de bear market que a gente está passando agora, essas oscilações grandes que a gente está passando agora, tanto no Brasil quanto internacionalmente. Então, eu vejo com é essencial você ter alguém para garantir essa segurança adicional na sua carteira e ao mesmo tempo que vai trazer essa rentabilidade a mais, que vai trazer essa segurança com rentabilidade, o que é uma coisa difícil de você conseguir. Normalmente a rentabilidade é acompanhada de maior risco, mas se você tem um gestor, se você tem alguém que sabe o que está fazendo, essa segurança vai vir imprescindivelmente por conta do trabalho da pessoa e ainda vai ter sim a questão da rentabilidade. É por isso que eu acho muito importante de você ter um acompanhamento aí para a sua carteira de investimento. E se por algum acaso você quiser que eu seja essa pessoa que vai lhe acompanhar, lhe ajudar nos seus investimentos, eu peço você entrar em contato comigo pelo Instagram que vai estar aqui em cima. No mais, eu agradeço a todos que assistiram até aqui e peço que se você gostou do vídeo, que você considere deixar aquele seu like aqui embaixo e também de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares para que eles possam também aprender com os meus erros e os meus acertos, bem como entender as minhas perspectivas para 2023. Lembro que vai ter vídeo aqui embaixo para vocês assistirem falando da minha metodologia de investimento bottom-up, top-down, estratégia de investimento, como alocar recurso, como escolher ativos, com a performance da carteira, entre diversos outros, vai estar aqui embaixo para vocês, caso vocês tenham interesse de assistir. E também de você deixar aqui embaixo nos comentários quais foram os seus maiores erros e acertos de 2022 e se você também se sentir confortável, como foi a performance da sua carteira em 2022. Além de tudo isso, eu recomendo você assistir essa playlist que vai estar aí na tela para vocês, onde a gente faz uma revisão de mercado e faz a análise das principais notícias do mercado para poder escolher como investir os nossos investimentos.